Bitcoin é tudo o que você precisa. É uma descrição pura e simples do que é economia, como ela funciona. Não essa coisa socialista que é presente nos dias atuais, com coisas absurdas que o meio onde a gente vive distorce elas. Ou seja, a gente não consegue compreender a verdade olhando pela ótica de outras pessoas, de outras organizações. Porque tudo que chega pra gente é distorcido, sempre para que a gente siga algum interesse. E normalmente esse interesse não é de via dupla. Você não está recebendo algo ao mesmo tempo que entrega. Muitas vezes você só entrega mesmo e não está sabendo. Trazendo isso para palavras, eu estou falando de um processo feito por séculos, onde muita gente já se perdeu dos parâmetros da natureza, digamos assim. É a mesma coisa para aquela história de que a testosterona dos homens só diminui ao passar dos anos. E a cada ano que chega, o ruim de testosterona vai ficando cada vez mais normal. Não dá nem para comparar a testosterona de um homem há 2000 anos atrás com um homem de hoje. Se você for numa universidade, só vai ter viadinho. E eu não falo isso com um tom ofensivo, a pessoa escolheu dar bunda, nem nada disso. Às vezes a pessoa é hétero mesmo, digamos assim. Oficialmente hétero. Mas você vê o jeitinho ali e tudo, muito afeminado, sabe? Normalmente isso é falta de testosterona. Aquela voz bem estereotipada de gay, não é o gay escolhe fazer ela para se identificar como gay. Muitas vezes é um homem que falta testosterona, por isso ele acaba virando gay, ele se afemina. E uma das consequências de não ter testosterona é aquela voz padrão, repetitiva que tem em todo lugar que tem gay. Mas falando mais sobre economia, né? Você vê essa decadência geral e aceita isso com o tempo. Você, você percebe que a testosterona dos homens cai brutalmente ao longo dos anos, a sua, consequentemente, provavelmente é muito baixa, mas para você é normal. Porque, o meu antepassado também era assim. Ok, o seu antepassado de uma geração, duas. Agora, se você pegar há mais tempo, ao longo do tempo, como o ser humano evoluiu na Terra, não é assim. Tem coisa errada. O dinheiro que nós usamos hoje é uma moeda chamada real. E ela se desvaloriza no mínimo 1% ao mês. Você usa um dinheiro que ele perde valor com o tempo. Você já pensou nisso? Você guarda dinheiro em algo que tá como se fosse um bolso furado. Você põe o dinheiro ali e ele vai caindo aos poucos, vai pingando, vai escorrendo. E quando eu falo desvalorizar, eu estou me referindo a, por exemplo, você deixar R$ 100 no banco e em 10 anos, os R$ 100 continuarão sendo R$ 100. Beleza, você vai ver e vai achar que está tudo normal. R$ 100 são R$ 100. Só que com um poder de compra muito menor. Se a nossa moeda se desvaloriza, o que você tem hoje de R$ 100 compra muito mais do que R$ 100 em 10 anos, entende? Não precisa nem puxar muito tempo, 10 anos, nem nada disso. Num período de 6 meses você já percebe brutalmente uma diferença. E essa perda do poder de compra, apesar de ter o mesmo número, o mesmo dígito na conta, é simplesmente porque o seu dinheiro perdeu valor. É só você ir visitando os preços de um supermercado e perceber que está tudo ficando mais caro conforme o tempo passa. Então, você pode até não acreditar que seu dinheiro desvalorizou. Mas se você não está comprando as mesmas coisas de antes, com a mesma quantidade, é fato, você está perdendo o seu poder de barganha. O que você tem, para os outros não tem mais tanto valor. E isso é real, não é uma percepção tão subjetiva. Apesar de o valor ser subjetivo, objetivamente você está ficando mais pobre. Você pode anunciar o seu celular por R$ 1 milhão. Se ninguém comprar, é porque talvez ele não valha R$ 1 milhão. O valor das coisas depende da percepção das pessoas. Você pode chegar no vendedor e falar: eu tenho R$ 50, me dá 1 quilo de picanha. O vendedor fala: olha, para mim R$ 50 não paga, não compensa. Eu quero mais. E aí? Você vai discutir com o cara, vai mandar prender ele? Não funciona assim. Você tem que aceitar. O Bitcoin tem um ecossistema que nele o valor segue sendo subjetivo, é óbvio. Isso faz parte da economia em geral. Não tem uma lei que te obrigue a vender os seus bitcoins por X preço, porque nele é um meio onde o livre mercado é respeitado. A economia flui sem as travas e desperdícios que normalmente acontecem quando tem alguém tentando regular. Regular um mercado que só deveria depender da
livre vontade das pessoas. Você não pode controlar as relações interpessoais. Cada pessoa interage entre si como bem entender. Dentro dos limites, é claro, tem um básico. Mas pelo amor de Deus, você querer exigir preço de alguma coisa? Não, o preço é aquilo. Se você achar ruim, não vai comprar, óbvio. Eu não tô dando uma de Lula aqui, se tá caro é só não comprar, mas é algo que já acontece mesmo, é natural. O que é caro você não compra. Se o vendedor não estiver vendendo, talvez ele perceba, acho que eu tenho que abaixar o preço. Agora, enquanto tiver alguém comprando, vai estar valendo aquele preço ali mesmo. E no Bitcoin reinam as leis da economia. Não existem manipulações e controles. Então, quando falamos de relações humanas, muita coisa é subjetiva mesmo. Um dia você está de mau humor e não quer gastar dinheiro. No outro você resolve pagar R$ 25 no pacote de café e dane-se. Naquela hora você quer. Você está se sentindo bem, sem peso na consciência. E essa realidade se expande para outras 8 bilhões de pessoas. Cada um vai pagar o quanto quiser por algo, se puder. Não existe uma regra. Não existe tabelamento de preços. Quem dita o valor das coisas é quem paga por elas. O ato de comprar algo é a prova cabal de que vale o preço. Caso contrário, não teria ninguém pagando. Mas a pergunta desse vídeo é: você compraria uma moeda que a cada ano que passa o responsável emite mais unidades? Você compraria essa moeda onde os donos detêm maior parte dessa moeda que não tem lastro nenhum e ele consegue confiscar quem ele quiser? Pois é, existem diversos governos que adotam esse modelo de economia com essa moeda. E eles só mudam o nome, podendo ser dólar, real, bolívar venezuelano. A única diferença é a quantidade de falta de confiança, porque nenhuma delas é boa. Existem as menos piores. E uma moeda que pode ser criada não consegue representar valor. Toda vez que uma unidade dessa moeda surge, as outras perdem parte do seu valor. Tudo que se torna banal torna-se barato. Se o ouro fosse tão presente na Terra como areia, o ouro seria desvalorizado. Ou você duvida disso que eu estou falando? Quem cria o dinheiro rouba as outras pessoas que já vinham guardando valor naquela moeda. Por exemplo, eu tenho R$ 100, o governo tem R$ 100. Juntos detemos cada um metade do PIB, digamos assim. Agora, se o governo desses R$ 100 que ele tinha, ele imprime mais R$ 100, ele vai ficar com 200 e eu continuo com 100. Agora, você pensa, o governo fez 200, então ele ficou mais rico? Ficou mais rico. E adivinha quem ficou mais pobre? Você. Mesmo com os ainda R$ 100, ainda com os mesmos R$ 100, você foi diluído. Você tinha 50% do poder de compra. Lembra dessa palavra, é isso que importa. Agora você tem só 33% do poder de compra. Você está comprando 17% menos coisas. E essa diluição só acontece porque algum banco do governo criou dinheiro. Ele encheu o bolso e esvaziou, não o seu bolso, mas esvaziou o valor que estava armazenado no seu dinheiro. E sobre o lastro da moeda, isso é o mais absurdo para mim. Como é possível você ter um papel que dizem que ele tem valor, mas ele pode ser criado do nada? Não é que nem o ouro, porque toda pedra de ouro exigiu estudos, escavações, algum esforço para ser minerada. E cada vez mais o ouro vai ficando escasso. Pelo menos aqui na Terra, né? Não sabemos outros planetas. Mas esse ouro, ele tem um valor logo no seu surgimento, digamos assim. Porque antes de alguém encontrar ele, o metal, podemos dizer que na prática ele não existia. Agora, para que esse ouro passasse a circular, foi necessário alguém trabalhar. Aquele ouro é a representação, é a prova viva do trabalho árduo de alguma pessoa, uma equipe, uma empresa. Porque nada vem do nada, exceto o dinheiro fiduciário dos governos, onde basicamente um banco escreve um número na tela, manda para alguém, cobra uns juros depois, mas e daí? O dinheiro já foi gerado. Isso já entrou na economia. E você acha que vai sair? Pode até sair, mas não tanto quanto entra. E esse dinheiro só entrando na economia, entrando, vai virar o quê? Diluição do seu poder de compra. É só você olhar o gráfico da base monetária brasileira.
quanto de dinheiro tem em circulação. Essa é a inflação real. Quanto mais dinheiro circulando ali, menos cada unidade tem valor. O dólar já foi lastreado em ouro. Por isso, ele foi uma moeda tão popular e segue até hoje. Só que esse princípio do passado já não existe mais. E nem é correto falar que o dólar existe há mais de 200 anos, porque há 50 anos atrás o dólar perdeu o seu lastro. Ele se tornou outra moeda. Não é a mesma coisa. Um dólar lastreado em ouro é diferente de um dólar lastreado em confiança no governo. Hoje, essa moeda só tem o mesmo nome de séculos atrás, mas a reserva de valor já não existe mais. É o que eu falei, nada pode vir do nada. Se vem do nada, não vale nada. O ouro não veio do nada, o ouro requeriu trabalho, esforço, enfim. E se você olhar para o Bitcoin, você vai perceber como ele sim é uma moeda também com seu lastro, que é em energia elétrica, porque nenhum Bitcoin hoje existe sem que ele tenha sido minerado com um computador. Isso significa que para minerar Bitcoin é necessário gastar energia elétrica. Percebeu a diferença? O Bitcoin não vem do nada. Ninguém escolhe injetar um Bitcoin na sua carteira. Ninguém escolhe criar um Bitcoin, injetar um Bitcoin na sua carteira do nada. Todo Bitcoin que existe precisa ou ter sido minerado por alguém que exigiu energia elétrica, ou comprado, que ninguém vai vender de graça. Você vai se esforçar para entregar o seu trabalho de graça para alguém? Não, você vai cobrar em cima disso. E é isso que acontece no Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é tão valioso. Não só por isso, mas é um dos grandes fatores. E é por isso que muitos chamam o Bitcoin de ouro digital. Porque a analogia é a mesma. Ele é algo escasso no meio virtual, criado dentro de um sistema fechado, digamos assim, que não aceita interferências externas. Não dá para corromper o Bitcoin. O que você pode fazer é o que muitos fazem na realidade mesmo, como eu já disse no começo desse vídeo. Pegam a verdade e distorcem ela. Hoje existem bitcoins distorcidos, mas ninguém mexe com eles, sabe? Ninguém liga, porque as pessoas já entenderam que não dá para colocar o dinheiro delas em uma mentira. E é basicamente isso. O Bitcoin oficial mais usado é o verdadeiro. Essas cópias que aparecem, se elas forem boas mesmo, elas passam o Bitcoin que nós temos até então e passam a ser o novo Bitcoin. Ouro digital. E é uma boa analogia, porque o Bitcoin, sendo um ativo que para movimentar você precisa ter a senha da carteira que é dona dele, ele só pode ser movimentado por alguém que tiver a senha. É diferente do real, que você deixa na poupança, no banco, aí chega o colo, manda confiscar. O banco vai obedecer e vai tomar o dinheiro de você, porque aquele dinheiro não é seu. O dinheiro fiduciário, ele só está com você enquanto eles deixam você usar. Então, somando toda essa insegurança da moeda que muitos usam hoje em dia, que é dólar, real, então, somando essa insegurança da moeda ao fato de que, enquanto você usa ela está se desvalorizando, porque o dono da moeda, o governo, o banco, está criando dinheiro do nada, não existe jeito de guardar valor em reais. Se você ainda deposita o seu dinheiro em reais, lembre-se, você está guardando em um bolso furado. Aos poucos vai caindo no chão todo o seu tempo, esforço, depositado em dinheiro. Porque o seu dinheiro também não veio. Porque o salário que você recebe não vem do nada. Provavelmente é você resolvendo o problema para alguma pessoa e essa pessoa te paga por isso. Agora, se você trabalha e não sabe guardar, então eu sugiro acompanhar esse canal. Já se inscreve aqui e deixa o like para mais vídeos como esse aparecerem para você. Assim você vai entender desse assunto como um todo. E eu abordo isso em vários vídeos também, cada vez de um espectro diferente. Se você quiser aprender tudo sobre Bitcoin e economia, acesse o link na descrição e entre no meu treinamento do Zero ao Bitcoin, que nele você vai aprender tudo que eu aprendi em quase 2 anos nesse meio. Dito isso, eu vou nessa.